Nós vamos dar continuidade, encaminhando para o encerramento, né, do colóquio Uso das Imagens. A fala de encerramento é do Márcio Seligman Silva. Eu vou apresentá-lo, mas eu imagino aí que, né, a maioria das pessoas já o conhecem, já leram alguns dos textos dele, dos livros. Enfim, agradecer, né, o seu aceito. Nós dois já fizemos isso, mas fazer publicamente. Então, Márcio Seligman Silva, professor titular de Teoria Literária na Unicamp, tradutor, crítico literário, pesquisador do CNPq, curador também, né? Vamos acrescentar. Graduação em História pela PUC São Paulo, mestrado em Letras, né, em Língua e Literatura Alemã pela USP, doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade Livre de Berlim, pós-doutorado pelo Centro de Pesquisa Literária em Berlim e Yale, vice-presidente da AICLA, autor de diversos livros e ensaios publicados no Brasil e no exterior, atua principalmente nos temas decolonialidade, romantismo alemão, teoria e história da tradução, teoria do testemunho, memória da violência das ditaduras na América Latina, violências socioambientais e seus testemunhos, literatura e outras artes, teorias das mídias, teoria estética do século XVIII ao XX e a obra de Walter Benjamin, né, destacando seu livro, né, recente, Walter Benjamin e a Guerra de Imagens, que foi lançado aqui em 2023, no ano passado. Então, obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado, Luciano e Ivair. Parabéns pelo evento. Infelizmente, eu não tive tempo de assistir todo o encontro, só a partir da tarde de ontem. E, bom, vou falar de pé, porque eu estou tendo uma crise nas costas, eu não consigo ficar sentado. Mas, de qualquer maneira, é a última fala do encontro. Talvez seja bom ficar em pé para ver se eu não durmo e vocês também não dormem. E a minha fala, eu vou ser bastante sincero, eu tentei responder a esse convite que me soou inicialmente como um enigma. Inclusive, meu querido Moacir me escreveu: Márcio, o que você vai fazer com esse tema? Que é o seguinte, eu leio para vocês. O tempo circular em que a seta do futuro se projeta no passado como ato presente da imagem. Como o eterno retorno das imagens se relaciona com as novas configurações espaço-temporais da arte e da cultura, o que pode a historiografia da arte diante do campo cultural. Então, obviamente, a gente lê um tema desse e tenta puxar a brasa para a nossa sardinha, que é um pouco o que eu vou fazer aqui agora com vocês. Então, vamos lá. Por favor, vamos começar, Luciano. Eu começo com duas pequenas citações do Sr. Freud e da Beatriz Nascimento. O Freud pensando a questão do trauma, o que permaneceu incompreendido retorna como uma alma penada que não tem repouso até encontrar resolução e libertação. E a Beatriz Nascimento, pensando, né, o tema geral dessa circularidade da volta das imagens, num outro ponto de vista, a busca das origens provoca sentimentos contraditórios, de voltar para trás, que se traduz na melancolia do banzo, mas também o de conservar e reconstruir no presente, traduzindo no espírito do quilombo. Então, não sei se vocês estão familiarizados com a Beatriz Nascimento e com o conceito dela de quilombo que ela desenvolveu nos anos 70 e 80, que é bastante interessante, que eu vou falar algumas coisinhas aqui durante a minha fala. Vamos lá, Luciano. Imagens fotográficas como imagens de inscrição do trauma e resistência. Então, o meu tema é a questão da fotografia. Eu começo mostrando dois exemplos. Luciano. Primeiro, né, o nosso Hélio Oiticica, né, como ele vai fazer esse trabalho de reaproveitamento de imagens que saíram na mídia, né, que isso é o pequeno texto, né, o herói, anti-herói e o anti-herói anônimo, não vou ler para vocês, mas é um texto de 68, onde ele fala da revolta dessa sociedade que mata as pessoas de uma maneira impune, né, e ele transforma essas fotografias desses que são marginalizados e violentados e executados na nossa sociedade até hoje, né? E depois são publicados de uma maneira que incentiva e procura justificar esse ciclo de violência. Ele transforma no Bolide, caixa 18, e transforma nessa famosa obra Seja Marginal, Seja Herói, portanto, criando dispositivos, né,
né, de contraleitura dessas imagens que antes eram, de certa maneira, parte, né, da máquina que eu chamo de uma máquina da colonialidade, que é uma máquina genocidária. E também lembro dessa outra foto, foto do Marcelo Brodsky, que é um artista, fotógrafo argentino, que eu imagino que muitos de vocês conhecem. Eu tive o prazer de organizar, ser curador de uma exposição dele ano passado em São Paulo, que, para minha alegria, foi convidado agora para ir para São Francisco, no final do ano, em dezembro. O que é essa foto aqui do Marcelo? O Marcelo fotografou silhuetas. O que eram essas silhuetas? Como vocês sabem, na Argentina e em outros países da América Latina, inclusive no Brasil, durante e após a ditadura, silhuetas eram pintadas reivindicando o paradeiro dos desaparecidos, dos mortos, dos sequestrados, torturados, mortos e desaparecidos. Então, eu chamo essa fotografia de uma fotografia, porque a gente pode pensar a silhueta como uma espécie de uma proto-inscrição da presença, a fotografia como a inscrição daquilo que vai desaparecer, né? Ela tem essa capacidade de produzir essa ambiguidade, de rasgar um aqui e agora, que vai penetrar outros aqui e agora, né? E pode passar. Nessa foto, essa obra do Marcelo, a gente pode dizer que ele ressignifica, junto com, né, esses movimentos populares e artistas latino-americanos do século XX, esse mito, e aqui sim, mito da invenção da pintura, né, das artes, né, de Butard. Vocês devem conhecer esse mito, que é muito lembrado, que de Butard teria, né, feito a silhueta do namorado dela, que ia para a guerra, e antes de ele partir, então ela faz esse perfil, e então a silhueta, né, essa esquiografia, essa escrita de sombras na origem da arte é ressignificada no século XX pelas silhuetas e pelos silhuetaços. Pode virar? Eu vou trazer alguns motes benjaminianos aqui também na minha fala. Aqui é do ensaio dele sobre o surrealismo, de 1929, onde ele fala que nós devemos mobilizar para a revolução as forças da embriaguez. E ele sugere, a partir dos surrealistas, que nós devemos organizar o pessimismo, que significa para ele extirpar a metáfora moral da esfera política, ou seja, dizer um basta a esses políticos que sempre estão falando que vão acabar com a corrupção, que são moralistas, etc., esses caras que levam vassouras e outros símbolos, e descobrir no espaço da ação política o espaço completo da imagem, né? Eu só vou ler até aqui. A ideia é justamente produzir o que eu chamo nesse meu livro sobre Benjamin, que saiu agora pela perspectiva de uma guerra de imagens. Imagens que vão ser jogadas contra essas imagens da colonialidade que estão sempre reforçando a história dos vencedores, né? Do ponto de vista do Benjamin, na linguagem dele, que a Beatriz Nascimento também segue, né? E eu também cito uma outra passagem do Benjamin, que é um mote também para essa minha apresentação e, de certa maneira, para o meu trabalho. O método desse trabalho, montagem literária, não tenho nada a dizer, somente a mostrar. Então, sobre o imperativo da guerra de imagens, Benjamin formula, no ensaio sobre o surrealismo, um embrião dessa técnica do artista que consiste em extrair da ação um novo e poderoso espaço da imagem, Bildraum, em alemão, né, correspondente ao mundo em sua atualidade completa e multifacetada, que leva a uma destruição da imagem do indivíduo, do que ele denomina de destruição dialética, né? Então, para você produzir novas imagens, você precisa destruir as imagens que estão aí antes. Então, é um processo de... ele tem um texto bastante complicado, mas interessantíssimo, chamado Caráter Destrutivo, onde ele vai falar dessa necessidade de a gente destruir, né, para produzir imagens, para produzir um espaço para as novas imagens. E ele vai chamar esse espaço imagético também de um espaço de corpo, Leibraum, né? Eu estava falando aqui dessa questão, né, quando eu estava comentando a fala do Marcelo, né, do fim desses modelos de pensamento eurocentrados que acreditam num pensamento sem corpo.
O que o Benjamin estava falando aqui, e o Moacir também falou na fala dele, né? Esse mote benjaminiano das teses, né? Que a história ela deve ser escrita não mais pelos vencedores, mas pelos que sempre foram espezinhados. Então, é uma virada epistemológica proposta ali, não por acaso, em 39 e 40, não por acaso, num momento de pico da história do fascismo, né, do nosso Ocidente, e para mim o fascismo não é nada mais do que a colonialidade sem máscaras, né? A gente acabou de vivenciar isso, né? Quer dizer, o que faz um governo neofascista, né? Ele é absolutamente colonizador, né? Ele reduz os corpos o meio de obter lucros e reduz a natureza, o que a gente chama de natureza, a uma fonte de commodity. Pode virar? Então, a nossa tarefa é de repensar nossos hábitos de construção da história. Nossas imagens descoloniais são híbridos de escritura e imagens críticas que se degladiam com as imagens encobridoras da história. Imagem encobridora é um conceito freudiano, né? Deckerinnerung, né? Que são essas grandes construções históricas que são feitas, na verdade, para esconder o elefante que está dentro da sala, que é a colonialidade. Para isso, é necessário se romper os muros que cerceiam outras narrativas possíveis, que barram outros imaginários, que sustentarão outros passados, diferentes presentes e futuros divergentes, né? Ontem, o Tiago Santana, falando do livro da Ana Maria Gonçalves, né, como uma construção testemunhal calcada no imaginário. É exatamente isso, porque o testemunho ele sempre é calcado no imaginário. Só o testemunho positivista que se acha, né, higienizado da imaginação, mas não existe isso. A imaginação ela é essencial, os artistas são essenciais para a gente construir essas contra-imagens, né? Então, vamos imaginar que sustentarão outros passados, diferentes presentes e futuros divergentes. Também estava aqui na proposta do Moacir. Na clausura em que vivemos, só conseguimos pensar o futuro como distopia, realização fatal da lógica tanatopolítica da técnica que nos molda e constrói, inclusive, nossas próteses de memória. Por que as nossas ficções científicas só conseguem imaginar outros planetas como sendo a radicalização dessa lógica da tecnologia capitalista? Como conseguimos chegar a tal ponto que só conseguimos conceber o futuro projetado em outras galáxias como sendo a radicalização da Europa? O eurocentrismo que nos constitui produz essas visões nas quais o fascismo parece como o único caminho possível, sendo que o fascismo não é nada mais do que a suma da modernidade da empresa colonial. Também nossos sonhos devem ser descolonizados, eu acho que é isso que as artes podem produzir. Vamos lá? Então, eu lembro do Harun Farokh. Ele falava em guerra de imagens, né, com relação ao trabalho dele, e nessa primeira obra dele, que é o Fogo Inextinguível, de 68, ele abre-se com o autor lendo o testemunho de um sobrevivente de um ataque de napalm no Vietnã, né? O Farokh se pergunta como seria possível se mostrar as consequências de um ataque de napalm, ou seja, como fazer uma ponte entre o testemunho e o mundo. Porque essa nova arte, que inclui o corpo, ela é uma arte que tem um teor testemunhal muito forte. Agora, a questão é como você transmitir essas experiências que vão passar no testemunho. E ele se pergunta no filme, o Farokh, como mostrar a ação e as lesões do napalm. Se eles mostrarmos uma imagem das feridas do napalm, vocês fecharão os olhos. Primeiro, vocês fecharão os olhos diante das imagens. Depois, vocês fecharão os olhos diante da memória delas. Então, vocês fecharão os olhos aos fatos. Então, fecharão os olhos diante do contexto. Se lhes mostrarmos uma pessoa com lesões de napalm, feriremos a sua sensibilidade. Se ferirmos a sua sensibilidade, ficará a sensação de que usamos o napalm contra vocês, às suas custas. Podemos apenas lhes mostrar, então, uma representação muito fraca dos efeitos do napalm. Isso é uma fala do filme, isso aqui é uma das imagens desse curta do Farokh. Após essas palavras, ele queima o seu próprio braço no filme, ele estava fumando, ele pega um cigarro e queima o braço, né? Em um gesto ao mesmo tempo solidário com as vítimas de napalm, na tentativa de mostrar uma representação muito fraca dos efeitos do napalm. Pergunto-me eu, Márcio, então, se seria o cinema essa representação muito fraca das catástrofes? A arte seria um tipo de autoimolação
Um Fogo Inextinguível, que é o título da obra do Farok, o cinema e as artes para Farok estariam próximos do jeito de queimar a própria pele para, assim, abrir os olhos dos espectadores para o sofrimento do mundo? De certa forma, sim, e boa parte da obra de Farok é uma tentativa de estabelecer esta representação, melhor dizendo, uma apresentação, uma performance da catástrofe e da história do sofrimento. Nessa história, ele foca no papel das imagens técnicas. Então, imagens que queimam. Essas imagens que queimam devem perfurar a camada da película que recobre a realidade e nos impede de ver a história em sua face hipocrática, como história da violência e da opressão. Esse fogo deve nos despertar do torpor que nos une como uma sociedade negacionista que convive com uma produção ininterrupta de morte, destruição de Gaia, negação constante desses fatos. Shoshana Feldman, analisando o julgamento de O.J. Simpson, recentemente falecido, né, que todas as provas levavam a comprovar que ter sido o assassino de sua ex-esposa e de seu namorado, perguntou-se como os jurados não viram o rosto espancado da vítima, que era projetado, né, na cena do tribunal. De onde vem a cegueira que os impediu de ver? Qual imagem se sobrepôs a ela? Como fazer com que olhos entorpecidos se abram para a realidade da misoginia, do feminicídio, do patriarcalismo, do ecocídio, do racismo estrutural, da destruição dos outrificados, da colonialidade onipresente, dos fascismos? A virada testemunhal da cultura, reinventar os arquivos para além da moldura colonial. E aqui eu recorro ao Achille Mbembe, do Crítica da Razão Negra. A gente está falando bastante de arquivo, e por causa, porque a questão é o arquivo na virada, né, decolonial. Um arquivo é, sabemos-lo, indispensável para restituir os negros à sua história, mas é uma tarefa especialmente complicada. Na realidade, tudo que os negros viveram como história não tem forçosamente de ter deixado vestígios. E nos lugares onde foram produzidos, esses vestígios não foram preservados. Assim, impõe-se saber, na ausência de vestígios e de fontes, com fatos historiográficos, como se escreve a história. Rapidamente começou a criar-se a ideia de que a escrita da história dos negros só pode ser feita com base em fragmentos convocados para relatar uma experiência em si mesma fragmentada de um povo empontilhado, lutando para se definir não como compósito absoluto, mas como uma comunidade cujas manchas de sangue são visíveis em toda a modernidade. Exatamente essa questão que, cerca de 30 anos antes, né, a Beatriz Nascimento se colocava. Ela queria pesquisar o quilombo e ela ia ver nos documentos e só encontrava documentos da coroa, documentos falando, né, que estavam perseguindo, que tinha tido uma insurreição ali, outra aí, mas era tudo do ponto de vista, né, colonial da metrópole. Né? Então, como resolver isso? Por isso que eu digo, né, a literatura, as artes são uma maneira de nos trazer imagens para imaginarmos o que não pôde ser documentado, o que foi destruído, né, na nossa história de violência. Essa história, continua o Mbembe, esforça-se, aliás, por edificar uma comunidade que se forja a partir de restos dispersos em todos os cantos do mundo. Também vem aqui essa questão também que o Paul Gilroy chamava de Atlântico Negro, né? Ou que a Beatriz antes também chamava, nos anos 70, de o elemento transatlântico da cultura negra, né? Que rompe com essas fronteiras da nação, que a gente se esquece que as nações são criações do mundo burguês, né? São criações históricas, não são criações naturais, e foram criadas com o objetivo de se produzir dispositivos de exploração, a burguesia explorando os que são as fontes, né, da sua riqueza. Então, isso pode virar, por favor. Então, tarefa de demolição de cartografias do poder. Né? Então, a proposta de Bonaventure Nidekunk, né, que muito legal, vai ser o novo curador da próxima Bienal de São Paulo, é a de demolição de cartografias de poder, de recalibragem das relações humanas e não humanas, espaciais e sociais, baseada em uma interdependência de todos os seres animados e inanimados que coabitam o mundo. Ou seja, não podemos pensar um modo de construir o mundo decolonial e projetos culturais e sociais decoloniais sem levar em conta o compromisso íntimo existente entre o sistema capitalista, empresa colonial, falocentrismo, destruição socioambiental, racismo, antropocentrismo e o especismo. E também lembro da Grada Quilomba, do seu Memórias da Plantação, né? Pensar a partir dos testemunhos. Vocês sabem que esse livro é um livro que era originalmente uma tese de doutorado da Grada, que ela fez a partir do testemunho de mulheres afrodescendentes que vivem em Berlim.
Esse processo de construir o comum decolonial e projetos culturais e sociais decoloniais deve possibilitar, como escreveu Quilomba, com relação à tarefa crítica ao colonial, a criação de novos papéis fora dessa ordem colonial, permitindo uma descolonização de nossas mentes e imaginações, nas palavras do Malcolm X, que ela cita aqui, ou promovendo uma ideia de desothering, né, de desoutrificação, né, de que nos fala Bonaventure Nidikung. Se outridade é a personificação dos aspectos reprimidos da sociedade branca, que é uma ideia da Quilomba, que estava lá no Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, né, onde ele falava desse processo de projeção de tudo aquilo que é mal da cultura europeia nos afrodescendentes, a tarefa da tradução cultural é essa desoutrização. E essa desautorização visa atuar contra a infantilização, a primitivização, a animalização e erotização que Quilomba localiza nessa construção do outro. A tarefa de pensar essa cultura decolonial implica conquistar um local de self para todos. Eu cito Quilomba: toda vez que sou colocada como outra, estou experienciando racismo, porque eu não sou outra, eu sou eu mesma. O sujeito outrificado é incompleto, pois sua subjetividade é tolhida em termos políticos, sociais e individuais. Os quadros coloniais da memória e da cultura. Isso aqui é mais rápido, pode passar? São quadros que vocês todos conhecem, mas que era importante eu trazer aqui, porque são esses quadros que nos constituem, que constituem o imaginário nacional brasileiro, né, e que levam à repetição, né, de gestos e de ações, inclusive de eleição de pessoas que representam essa estrutura colonial. Pode passar, eu não vou realmente me deter nessas imagens que são conhecidas. Pode passar. Por favor, Luciano. Pode passar. A questão da tipificação também, racista, né, do racismo pseudocientífico do século XIX, da antropologia colonial. Pode passar. A gente não tem tempo de me deter nesses quadros coloniais. A ideia só realmente é trazê-los para cá, para o que eu vou mostrar depois, porque esses quadros vão ser tentativamente explodidos, né, pela arte contemporânea. Pode passar. Aqui tem essa famosa também obra do Debré, né, que está na viagem pitoresca, né, pelo Brasil, onde ele descreve esse ritual aqui, que de certa maneira está na origem do nosso pau de arara, que certamente deve estar acontecendo agora em algumas delegacias do Brasil afora. Né? E ele fala então aqui, ó, o infeliz, porque tem imagem e texto no livro, né? O infeliz representado no primeiro plano, diz Debré, depois de amarrar as mãos, sentou-se sobre os calcanhares, passando as pernas entre os braços, de modo a permitir ao feitor que enfiasse uma vara entre os joelhos para servir de entrave. Em seguida, facilmente derrubada com um pontapé, a vítima conserva uma posição de imobilidade que permite ao feitor saciar a sua cólera. Ousando apenas articular uns gritos de misericórdia, o escravo só ouve como resposta: cala a boca, negro. Então, essa é a construção, né, dessa figura do escravizado no século XIX. Né? Eu lembro das continuidades aqui no Rio de Janeiro, né? O Moisés Kabagambe, que foi também espancado de uma maneira semelhante aqui há 2 anos, repetições, a continuidade da mentalidade colonial, sobre a colonialidade, sobre essa estrutura do trauma e da repetição da violência na colonialidade. Pode passar. Eu também lembro de 2 viagens paradigmáticas, porque não é só nas artes visuais, também na literatura se produziu, né, esse quadro colonial da memória. Né? Quando eu uso o quadro colonial da memória, estou me lembrando de Maurice Halbwachs. Não sei se vocês são todos familiarizados com esse teórico da memória francês, né, que morreu no campo de concentração nazista. Ele falava da ideia de que a memória ela é coletiva e ela é composta por esses quadros de memória. Né? Bom, a viagem do Spix e do von Martius, né, em 17 e 20 no Brasil, produziu esse livro, né, que eu vou comentar aqui algumas passagens, assim como a do Louis Agassiz e da sua esposa Elisabeth Agassiz, que tiveram aqui em 65, 66, sendo que o Agassiz ele era ligado ao Spix e ao Martius, ele tinha inclusive feito alguns desenhos científicos da exposição deles quando eles voltaram depois para a Europa. Então, eu cito aqui 2 passagens do Spix
Spix e Martius para ver um pouco de como eles pintaram o Brasil, né, com esse relato da viagem deles. Língua, costumes, arquitetura e fluxo dos produtos da indústria de todas as partes do mundo dão à Praça do Rio de Janeiro o aspecto europeu. O que, entretanto, logo lembra ao viajante que ele se acha num estranho continente do mundo é, sobretudo, a turba variegada de negros e mulatos, a classe operária com que ele topa por toda parte, assim que põe o pé em terra. Esse aspecto foi-nos mais de surpresa do que de agrado. A natureza inferior, bruta desses homens importunos, seminus, fere a sensibilidade do europeu, que acaba de deixar os costumes delicados e as formas obsequiosas da pátria. Despertam-se no observador dois sentimentos inteiramente diversos à vista dos filhos da África transplantados ao ambiente mais culto da civilização europeia. Isto é, notam-se, de um lado, com regozijo, os traços da humanidade que desenvolvem no negro, pouco a pouco no convívio do branco. Por outro lado, deve-se lamentar que uma instituição tão bárbara e violadora dos direitos do homem, como é o tráfico de escravos, era necessária para dar a primeira escola de educação humana a essa raça aviltada no seu próprio país. Os mesmos sentimentos tornaram-se mais pungentes quando tivemos que escolher no mercado de escravos um negro para comprar. Isso aqui são dois infelizes, né, que foram sequestrados e levados para a Europa, dois ameríndios, né, que moravam aqui no Brasil. Inclusive, eu encontrei na internet, tem um artigo de um antropólogo que foi atrás da história deles, e eles viveram muito pouco na Europa, eles logo morreram, né? Mas, enfim, era esse tipo de coleta que eles faziam aqui no Brasil. Pode passar, por favor, Luciano? E aqui é do Luiz Agassiz e da Elizabeth Agassiz. Eles tinham essa Alexandrina, que era uma escrava doméstica deles. Sobre a Alexandrina, lemos no diário acerca de sua disposição extraordinária de seus cabelos. A pobre menina faz de tudo para penteá-lo, eles ficam em pé em sua cabeça e se eriçam em todas as direções como se estivessem eletrizados. A consequência natural de ininterruptas alianças entre pessoas de sangue misturado é uma classe de indivíduos em que o tipo puro desaparece completamente, assim como todas as qualidades físicas e morais das raças primitivas, produzindo mestiços tão repulsivos como cachorros vira-latas, os quais estão aptos para ser a companhia destes, e entre os quais não se descobre um único indivíduo que tenha conservado a inteligência, a nobreza, a afeição natural que fazem do cão puro, de pura raça, o companheiro predileto do homem civilizado. Eu cito esses autores aqui, é absolutamente chocante, mas eles são lidos em escolas e universidades até hoje. Pode ser baixado isso aqui do site do Ministério da Educação, se eu não me engano, de graça esses textos, sem nenhuma crítica, sem nenhuma legenda, sem nenhum tipo de, enfim, de prevenção do que está sendo lido. Não, é para frente. Isso. Então, anarquivando o arquivo colonial, eu começo rapidamente com algumas imagens desses artistas que trabalham com essa questão. Então, primeiro a gente tem que pensar que a arte vai ser pensada como resistência às políticas eugenistas e genocidas. Eu chamo aqui de arte decolonial como arte do corpo, relocalizando a cultura. E a primeira obra que eu trago é do Éder Oliveira, que é de Nova Timóteo, no Pará, dessa série dele que tem esse nome, Iconografia Anacrônica para Nina Rodrigues, de 2023. E é uma espécie de um autorretrato do artista com esse escrito em cima que eu ajudo vocês a lerem aqui, porque não está fácil de ler, que é uma citação do Nina Rodrigues, que é esse primeiro grande teórico da arte negra no Brasil, que também é citado muitas vezes como um teórico da arte negra. Nós falamos, vamos falar pelo menos teórico eugenista, racista da arte negra. O seu número dos brancos tende a aumentar, ao passo que os índios e os negros puros tendem a diminuir. Desaparecerão num futuro não muito remoto, consumidos na luta que lhes moveu os outros, ou desfigurados pelo cruzamento. O mestiço, que é a genuína formação histórica brasileira, ficará só diante do branco puro, com o qual se há de, mais cedo ou mais tarde, confundir. E aqui eu mostro... Opa, desculpa. Não, sim, não. Era para a próxima. Aqui eu mostro essa imagem aqui, que o Roquete Pinto e o João Batista Lacerda levaram para o primeiro Congresso Universal das Raças em Londres, de 1911.
né, onde eles tentavam comprovar exatamente isso, né, que a gente acabou de ler ali no texto do Nina Rodrigues, que é essa escala aqui mostrando que no ano, não dá para ler aqui, mas eu acho que é de 2012, né, não teria mais negros no Brasil. Você vê os negros que estão aqui, eles vão diminuindo, e teria majoritariamente brancos, um pouco, né, do que eles chamam aqui de índios e de mestiços. Então, era esse o projeto eugenista brasileiro, né? E aqui, como já foi lembrado hoje pelo Marcelo, né, do Modesto Brocos, né, a Redenção de Cã, que é justamente esse projeto traduzido num quadro, numa imagem importante, bastante lembrada, mas que tem que ser lembrada mesmo. Está aqui do lado. Pode passar. Todo mundo conhece, acho que não precisa explicar essa imagem. E aqui, também nesse projeto de descolonização, nós tínhamos o grande Jaider Esbel, que nesse Carta ao Novo Mundo, de 2021, vai fazer também uma intervenção crítica no Manual de História da Arte, que coloca a arte europeia como a história linear da grande arte, né, universal. E ele vai fazer, então, intervenções onde ele vai falar tanto da violência que está por detrás, o que lembra o mote benjaminiano, todo documento de cultura é um documento da barbárie. Ele vai inscrever essa barbárie em cima dessas imagens. Pode passar, Luciano, acho que eu trouxe um exemplo aqui, que aqui não dá para ler. Então, por exemplo, aqui, vocês também são responsáveis pela morte dos indígenas, né? Mentindo para os indígenas, agora... pesquisam o seu Deus. Todo esse ouro sai das terras indígenas. As igrejas devem envolver, devem defender, enfim. Isso é crime, ilegal, imoral, pecado, roubo. Enfim, ele faz essas intervenções e que a gente fala, o que fazer diante disso? Bom, repensar por que a história da arte ela era pensada assim, ou é pensada assim, né, até hoje. O que é arte? Né, porque essa aqui, normalmente, é uma arte sem corpo. É uma arte com o nome dos grandes artistas, mas é uma arte que ela é, de certa maneira, descorporificada. E essa reincorporação se dá através dessa intervenção do Jaider aqui, com esses balões e esses escritos. Pode passar? Também essa série aqui da Geviana, né, que é série Atualizações Traumáticas de Debré 2020-21. Eu comecei falando de trauma, né, e ela assume essa questão traumática aqui, né, nessa obra que então pega essas gravuras, né, onde o negro é representado sempre nesses trabalhos duros e transforma num cultivo de cogumelos, vai transformar em outras possibilidades de se sonhar, de se lembrar, de se imaginar o que era a vida desses negros durante o período da escravização. Pode passar? Então, rapidamente aqui eu tento pensar conceitualmente isso que eu estou fazendo aqui com vocês, sobre circulação e ciclos das imagens. Reciclar imagens coloniais significa estabelecer nexos e conexões entre o passado escravagista e o presente, fundando uma consciência da colonialidade, produzir porosidades entre o passado e o presente, linkando as lutas descoloniais. Essa que é a grande questão da Beatriz Nascimento. A gente tem que inscrever e lembrar, né, nas nossas memórias, né, que desde o século XVI existe uma luta colonial. Assim como a gente também deve dizer que o processo de descolonização começou em 1500. Né? O primeiro indígena que viu os portugueses, ele começou a sua luta descolonial, como os indígenas falam, a descaravelização, né? A luta contra esse processo de genocídio. Né? Então, essa produção dessa contramemória, localizar os saberes desconstruindo as narrativas monolíngues da formação da nação, assumir o corpo e sua localização como central nas epistemologias, romper com o local de representado e, como agente, reescrever a história a partir do seu local. É uma das viradas que o Benjamin também escrevia nas suas teses. Viajar no tempo da colonialidade para além dessa temporalidade, realizando o imperativo do saber herdado e resumido na imagem de Sankofa. Né, que eu lembro aqui, a imagem de Sankofa, que de certa maneira eu interpretei como sendo também o mote dessa tarde, desse dia de hoje, que é um pássaro cujo nome na língua tivi de Gana significa volte e pegue, e replicaram
no símbolo dos Ashanti na forma de um coração. Esse pássaro, associado ao provérbio "não é errado voltar para aquilo que esquecemos", porta um ovo precioso e é representado sempre com a cabeça voltada para trás, buscando forças no passado, nas histórias escritas com sangue e que são submetidas ao esquecimento, ao recalque e ao memoricídio. Então, também tem essa famosa imagem aqui, né, do jantar, que também está no livro do Debré, onde ele fala, inclusive, dessas crianças que depois crescem, né, e vão sentir falta, né, de receber esses doces das donas, né, e procuram compensar a falta roubando as frutas do jardim, disputando aos animais domésticos os restos da comida. Então, novamente, aqui também nessa prancha tem uma animalização dos escravizados. Pode passar, que a gente vai ver o que acontece aqui na leitura que a G. Viana vai fazer, né, dessa obra, onde ela vai retirar, né, esses europeus de cena, vai colocar os que estavam aqui no fundo, na frente, e vai colocar, finalmente, um cachorrinho aqui para diferenciar pessoas de cães, né? Então, é uma releitura crítica, uma maneira de mostrar, evidentemente, uma outra possibilidade de se pensar, de se imaginar essa estrutura violenta do século XIX. Pode passar? Ou então o Debré também, essas representações do indígena sempre folclorizadas, né, como esse homem selvagem, anônimo, enfim, sem história. Ela vai trazer, essa obra se chama "Para Estratégia de Sobrevivência, as maiores tecnologias são as nossas". Então, tem essa reflexão sobre a questão, sobre o tema da tecnologia, né, que sempre também na ideologia ocidental, um dos principais argumentos, né, a favor dessa história e desse processo eurocêntrico é a ideia mas nós temos uma tecnologia incrível, nós temos uma medicina incrível, etc. E ela vai também fazer uma leitura crítica dessa tecnologia, porque, afinal de contas, é a tecnologia que está acabando com a humanidade, que produziu a Covid, etc. Ou então aqui também, né, onde tem uma releitura, né, do Pelourinho, né, que se transforma, né, numa feira do Divino Espírito Santo, uma maneira de, ironicamente, né, reler essa história da violência. Os Pelourinhos continuam existindo, a gente sabe, só que eles estão nas nossas periferias e delegacias. Ou então essa loja que era do Debré, né, a boutique de Cordinier, né, ou sapataria, que a transforma numa loja de ervas de 1810, vendas de tabaco, especiarias como chá, raízes, sementes, plantas. Rainha Ndate Yala passa para os filhos e sobrinhos sua experiência de curandeira nos estudos das folhas. Então, uma utopia, né, aqui produzida no local dessa cena distópica, dessa cena de violência, onde o sapateiro castigava, né, ali um rapaz, um aprendiz escravizado. Paulo Nazaré também, né, um importante artista que vocês todos devem conhecer, que também trabalha de uma maneira bastante forte e poderosa nessa questão da descolonização das imagens, né? Aqui essa obra dele sem título da série Para a Venda, de 2011, que lembra, por exemplo, dessa máscara que se usa nos negros que têm o hábito de comer terra, também do Debré, né? Então, novamente, um artista que, através da ironia e da apropriação dessa imagem, ele se torna agente, né? Se torna aquele que vai construir a sua própria imagem a contrapelo daquela naturalização da violência. E lembro também do Pai contra a Mãe, desse famoso e importante conto do Machado, que é o conto onde ele trata da maneira mais direta da violência da escravidão, onde eu chamo de ironia cortante como estratégia descolonial na narrativa de Cândido versus Arminda. Não sei se vocês todos lembram desse conto do Machado, mas é a história do Cândido, que é um personagem que não é descrito se ele é branco ou negro. Segundo algumas interpretações, ele seria um negro, né, que trabalha faz esse serviço de buscar os escravos fugitivos. No caso, ele está desesperado, a sogra dele vai entregar o filho dele para um orfanato, porque ele não tem mais condição de sustentar a família, mas ele encontra essa fugitiva Arminda e aprende, e no final a Arminda aborta e perde o seu filho. Então, é uma pequena
narrativa colonial extremamente forte, e ela tem um narrador, que é esse narrador machadiano, extremamente irônico, que ele toma um ponto de vista neutro, que é um ponto de vista impossível, mas ele assume esse ponto. Então, eu ligo só o começo do conto, que fala desses instrumentos que eu estou mostrando para vocês aqui, através do Debré. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres, essa que a gente acabou de ver. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos por lhe tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça com um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Funileiros as mantinham penduradas à venda na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscara, diz o Machado. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com pouco era pegado. A gente vê também como a Rosana Paulino vai trabalhar com a história, né, dessa máscara, da reinscrição dessa violência. E eu lembro aqui, né, só faço uma referência, né, a Grada Quilomba, que também no Memória da Plantação vai tratar dessa imagem. Eu não vou me deter aqui. Lembro também da Beatriz Nascimento, que dizia que na década de 60 nós éramos mudos e os outros eram surdos a nós. E essa lógica estava embutida no processo da própria história do Brasil. Acho que essa legenda pode servir para a gente pensar um pouco, né, esse trabalho também da Rosana Paulino. Ou então agora, Yuri Cruz, né, esse monumento à voz da Anastácia, onde ele vai fazer essa oração Anastácia livre, né, vai retirar dela esse instrumento, né, de tortura e vai fazer uma linda oração, né, que é uma oração a força, né, a essa ideia da liberdade, né? Natácia, és livre, pedimos-te, roga por nós, proteja-nos, envolve-nos no teu manto de graças e com teu olhar bondoso, firme e penetrante, afasta de nós os males e os maldizentes do mundo. Então ele chama de monumento à voz da Anastácia, uma maneira de ler, evidentemente, a contrapelo essa história terrível do século XIX, do 16 ao 19. Essa aqui também é uma outra história que é bastante horrível, não vou ler em detalhes, mas eu vou resumir. Eu falo do Georges Cuvier e de seu discípulo Louis Agassiz, que é justamente esse suíço que veio para o Brasil, né? O Georges Cuvier, ele fez a dissecação do corpo da Sartre Bartmann, que, como vocês sabem, como aqueles indígenas que foram levados do Brasil pelo Spix e Martius, ela foi levada para a Europa para ser objeto de curiosidade, apresentadas em circos e espetáculos, né? Como um corpo africano exótico, né? E esse texto aqui, que é uma citação do artigo da Lisa Gale Collins, né, fala que justamente o Cuvier ele dissecou, né, o corpo da Bartmann e depois o corpo dela ficou guardado no Museu de l'Homme até esse século, inclusive, né, e enquanto isso o Agassiz fazia algo semelhante nos Estados Unidos e depois ele fez também no Brasil, né, com a fotografia servindo de aparelho para dissecar. Em vez de usar o bisturi, ele usava a fotografia para construir essa ideia desse corpo exotizado, desse corpo estranho, desse corpo que precisa ser controlado, né, e guardado, né, dessa maneira informal ou em fotografia. A fotografia é apresentada aqui como justamente algo paralelo a esse processo de assassinato e dissecação.
Lembro dessa artista da África do Sul, a Senzeze Maracela, né, que ela diz o seguinte, eu cito, né, ela trabalha com essa imagem da Bartelsmann. Né, eu sinto a necessidade de participar pessoalmente da escrita da história das mulheres negras, isso inclui explorar questões sobre nossos corpos e como sobrevivemos presos entre dois mundos patriarcais, o negro e o branco. A história de Sarah Baartman é traumática, é muito trágica. Ela também se tornou um símbolo do sofrimento feminino negro. Meu trabalho também é um diálogo com minha própria mãe, que, aos meus olhos, sofreu imensamente, eu vítima do seu passado, e Sarah, que sofreu publicamente e de forma muito humilhante. Então, eu falo de uma repetição diferente, né? A Maracela ela vai repetir essas imagens no contexto contemporâneo da África do Sul para desconstruir aquele gesto, né, fetichista e racista que estava na origem dessas obras, dessas caricaturas do século XIX. Pode passar. Aqui é a mesma coisa. Pode passar. E agora, finalmente, eu chego à fotografia colonial e a ideia de um crime continuado, que é um tema que foi tratado também ontem aqui rapidamente na discussão, né, sobre imagens que retraumatizam. Então, aqui justamente estão as fotografias que o Auguste Stahl, né, fez aqui nessa placa para o Louis Agassiz. A ideia do Agassiz era escrever um tratado mostrando que os brancos não têm a mesma descendência das demais raças na Terra, né? Então, ele queria essas fotografias como comprovação disso. Pode passar? Então, eu falo aqui do Auguste Stahl e as teorias racistas poligênicas, né, de Louis Agassiz. Aqui, o mesmo artigo da Collins, né? Eu não vou ler para vocês, que é muita coisa, pode passar, porque tem mais imagens aí. Né? Aqui eu falo dessa relação do Agassiz com o Zilli, que é esse fotógrafo norte-americano que ele contratou para fazer as fotografias também de escravizados nos Estados Unidos. E eu cito aqui esse artigo da Ariela Azoulay, que talvez alguns de vocês conheçam, que é a fotografia cativa, né, onde ela vai falar justamente desse elemento criminoso dessas imagens. Né? Alfred, Facena, Ranty, Delia, Drana, Jack e Jen são os nomes que acompanham os daguerreótipos, né, desse fotógrafo Zilli. Delia foi identificada como a filha americana de Ranty, que acreditava-se ter nascido no Congo, e Drana foi rotulada como a filha americana de Jack, que se diz ser de Guiné. Cada pessoa aparece sozinha nas fotos. A maioria das fotos se concentra nos peitos, seios, cabeças dos escravizados. No entanto, também há fotos de corpo inteiro. Escarificações rituais no peito e na bochecha são evidentes em algumas das imagens dos homens. Fim da citação. Em 2019, Tamara Lanier, entra com uma ação contra Harvard, né, que é onde fica esse Peabody Museum, que guarda essas fotografias, por conta da apropriação e reprodução indevida das imagens de seus parentes Ranty Taylor, seu tetravô, e sua filha Delia. Tamara perdeu seu processo na primeira instância e pode ainda recorrer. Então, aqui, essas são as imagens que acompanham esse artigo, né, sobre essas fotografias do Zilli, desses escravizados que estão no Peabody Museum. Pode passar. A questão é que essas fotografias do século XIX, do Stahl e de tantos outros fotógrafos brasileiros, foram feitas de pessoas que estavam numa situação de absoluta, né, violência e de submissão. E foram feitas para comprovar o ser animal delas, o não ser humano delas. Então, é de uma violência infinita, né, essas imagens. Pode passar, por favor? Então, sempre também essas tipificações dos trabalhos, a construção de carta de visita, né, que é uma continuação do Valongo, por assim dizer. Se exploravam os corpos, né, dos escravizados, depois as imagens dos escravizados em cartões que eram vendidos, né, produzindo o lucro dessa fotografia racista. Pode passar. Né, também essa famosa fotografia aqui do Loinziger, né, que dessa fazenda carioca aqui de café. A gente vê aqui o pátio, né, de secagem de café, as crianças, os escravizados, e aqui provavelmente o filho dos proprietários com a sua babá, e lá ao fundo a senhora. Né? Então, sempre essa
normalização, essa naturalização da situação da escravidão. Novamente, essas posições desses trabalhadores, essas fotos também são importantes, porque elas também vão ser retrabalhadas por outros artistas contemporâneos. Pode passar. Essa foto também muito famosa, né, do Pap, né, desse fotógrafo de origem alemã, Babá brincando com a criança em Petrópolis, de 1899, e eu comento, 11 anos após a abolição oficial da escravidão, essa mulher é duplamente humilhada por ser obrigada a se submeter a esse papel de bicho de carga e por ser obrigada a posar para essa fotografia. Isso aqui é uma fotografia de um viajante britânico observando um escravizado sendo chicoteado na República Democrática do Congo, em 1898. Né? É uma das raras fotografias, pelo menos que eu conheço, né, onde tem essa representação da violência que era evitada pela fotografia. A fotografia tendia só a mostrar essas cenas, né, de trabalhadores, como eu falei. Mas isso aqui lembra muito na Colônia Penal do Kafka, que não sei se vocês sabem, o Kafka escreveu esse texto a partir de um estudo da violência nas colônias penais, né, que existiam espalhadas pelo mundo, em ilhas e etc., inclusive aqui na América do Sul. E esse texto do Kafka começa com essa frase, né, do oficial admirando esse aparelho de tortura, né, que no fim mata as pessoas depois de torturar. É um dispositivo peculiar, disse o oficial ao viajante explorador, examinando com um olhar um tanto admirado o aparelho que, no entanto, já lhe era bem conhecido. O viajante parecia ter aceitado apenas por educação o convite do comandante. O viajante é um francês, né, que está vendo essa máquina lá nessa ilha, que o incentivara a acompanhar a execução de um soldado que havia sido condenado por desobediência e ofensa a um superior. O viajante, na narrativa de 14, se coloca como alguém de fora, de outro lugar, e ele pensa, né, o viajante kafkiano, viajava apenas com a intenção de olhar e não de forma alguma alterar o poder judiciário alheio. Gente, poder judiciário aqui, tá? Na mente do viajante francês, nessa narrativa do Kafka, não existe local para compaixão. Eu cito novamente, né, os pensamentos dele, como o Kafka formula na narrativa. O condenado não era seu conhecido, nem compatriota, tampouco uma pessoa que provocasse compaixão. É interessante que, até hoje, não se percebia que, nessa narrativa do Kafka, esse condenado é provavelmente uma pessoa não branca, porque ele descreve o cabelo dele, os lábios dele, obviamente dando a impressão de que se trata de um não branco, o que justificaria, nessa lógica colonial que ele está construindo, nessa narrativa, essas reflexões desse representante do iluminismo europeu, que é esse senhor francês. Portanto, no mundo colonial, só temos compromisso ético para com os nossos compatriotas, com os nossos iguais. Pelo contrário, o viajante se mostra fascinado pelo procedimento de tortura e pensa: as coisas ali se mostravam bastante tentadoras. Descolonizar a imagem fotográfica. Pode passar? Eu lembro do paradigma fotográfico da teoria estética benjaminiana, né? No ensaio dele de 34, o autor como produtor, ele vai falar que o dadaísmo estava interessado em submeter as obras de arte ao que ele chama de prova de autenticidade. Isso é uma mudança de paradigma, né, que a gente, acho que demorou para perceber que o Benjamin estava tratando disso, né, porque ele está falando de uma coisa que justamente tem a ver com a pós-representação, com aquilo também, né, que a gente estava discutindo aqui hoje de manhã com a Tânia, essa coisa da imagem e do conceito associado a essa imagem, a questão da representação. Os autores, escreve Benjamin, compunham naturezas mortas, né, os dadaístas, com bilhetes, cartéis, pontas de cigarro, aos quais associavam elementos da pintura. O conjunto era posto numa moldura. Podemos pensar aqui no senhor Bispo do Rosário fazendo também os seus acúmulos e seus colecionismos. O conjunto era posto numa moldura e, com isso, mostrava-se ao público. Vejam, a moldura faz explodir o tempo. O mínimo fragmento autêntico da vida diária diz mais do que a pintura. Assim como a impressão digital ensanguentada de um assassino na página de um livro diz mais do que o texto. Ou seja, passamos a olhar o elemento corpóreo, né, dessa
construção estética que deixa ser uma representação como que uma abstração do mundo, né? Uma construção idealizada, bela ou sublime desse mundo, e a gente vai para o matérico, a gente vai para o sangue, a gente vai para essa coisa da pista, né? Que está associada a um crime. Assim como a impressão digital é, a fotomontagem preservou muito desses conteúdos da estética Dada revolucionários. Basta pensar nos trabalhos de John Hatfield, cuja técnica transformou as capas de livros em instrumentos políticos. É justamente essa questão da virada política da arte que a gente está vendo aqui. Pode passar? Não sei se vocês conhecem esse importante ensaio do Mark Seeley, né, Decolonizing the Camera Photography in Racial Time, onde ele vai falar sobre essa necessidade de descolonizar esses nossos arquivos, né, de fotografia que sempre foram feitos de um ponto de vista colonial. Eu chamo isso aqui também de anarquivar os arquivos fotográficos da colonialidade. E eu cito essa passagem do Mark. Descolonizar a imagem fotográfica é um ato de descarregá-la das condições assumidas, normativas, hegemônicas, coloniais, presentes, consciente ou inconscientemente, no momento de sua feitura original, em suas leituras e exibições. É um vasto projeto, Trata-se, portanto, de um processo de localização das condições primárias da colonialidade de uma fotografia racializada e, como tal, de descolonização do trabalho de câmera dentro de uma forma de política cultural negra para desestabilizar as condições, recepções e processos de alteridade de um sujeito na história da fotografia. Com base na noção de sujeito negro, não dito e invisível dentro da cultura ocidental e analisando uma série de episódios fotográficos complexos extraídos de vários arquivos da fotografia ocidental, defendo que tais arquivos, em suas inúmeras formas representativas, estão carregados de sujeitos tácitos e culturalmente invisíveis e que as fotografias dentro deles funcionam política e agressivamente como agentes ativos presos dentro de um paradigma fotográfico colonial. É um ensaio longo, com vários capítulos, onde ele vai se dedicar a um determinado trabalho de descolonização das imagens, mas eu lembro aqui, especificamente esse, sobre o trabalho das fotografias das missionárias Alice Seeley Harris, no Congo belga, de Leopoldo II, né, nesse capítulo chamado Congo Atrocities, onde ele vai mostrar que essas fotografias que circularam muito no começo do século passado, numa campanha contra as atrocidades do Leopoldo II, na verdade sustentavam um projeto britânico de tomar para a Inglaterra o Congo belga. Então não tinha nada de projeto de direitos humanos, nada disso. Eles só queriam mostrar que o Leopoldo II era muito violento e que era aquela história. A Inglaterra era um colonizador, uma metrópole civilizada e esse espaço deve ser nosso. Pode passar? Aqui também vai falar disso, inclusive ele vai falar que existe todo um mercado, né, desse gozo da apresentação dessas imagens da violência na África colonial. Pode passar? Ele também vai tratar dessa fotografia, né? Ele vai falar que essas imagens foram usadas de modo doméstico para aumentar não apenas a conscientização, mas também o dinheiro para ajudar ainda mais o trabalho dos missionários do Congo. Elas, portanto, devem ser lidas como os primeiros exemplos em fotografia do corpo negro quebrado, sendo colocado para funcionar como parte de uma economia de exibição para servir e desdobrar uma visão direta do colonialismo britânico. Esse trabalho visual tem um núcleo fundacional nas imagens abolicionistas que vendiam emblemas de sofrimento e passividade negra. Tais imagens são tipificadas pela conhecida foto de Gordon, que foi produzida como carta de visita nos Estados Unidos em 1863. Aqui as costas de Gordon são apresentadas à câmera, mostrando a massa de suas cicatrizes queloides, que tornou-se símbolo da violência da escravidão nos Estados Unidos. As fotografias que retratam o povo congolês sem membros, né, que são aquelas fotos que a gente estava mencionando da missionária, passaram a representar uma forma de brutalidade colonial renegada ou
enlouquecida na África. Eles encorajaram o espectador a pensar esses momentos de forma isolada, longe das questões mais amplas de colonização e esquecimento cultural. As fotografias de Celie Harris, dessa missionária, são utilizadas como imagens contra os empreendimentos coloniais mais amplos na Europa e na África. Elas se concentram nas formas mais singulares e íntimas da violência que estavam sendo conduzidas por Leopoldo II. Produzindo imagens fotográficas descoloniais, pode passar? Bom, a gente tem aqui o Eustáquio Neves, evidentemente citando essa famosa fotografia do Gordon, mas num espaço de empoderamento, num espaço de repaginar, para cima, repaginar num outro momento essa imagem, produzindo uma agência e não mais aquela imagem pacífica, como dizia o Mark Seeley. Também eu lembro da artista norte-americana Carla Williams, de Los Angeles, que também trabalha com que essa reprodução está ruim, mas ela cita imagens do século XIX, da representação dos corpos negros, para repensar a partir da autofotografia dela, nos anos 70, 80. Meus autorretratos foram inicialmente informados pela história dos retratos feitos por fotógrafos homens de suas esposas, amadas, amantes e musas. Voltando a câmera para mim mesma, procurei capturar a intimidade daqueles momentos desprotegidos. Percebi que meu corpo nunca poderia ser simplesmente formal, emocional ou pessoal. A maioria dos espectadores sempre veria um corpo negro, independentemente da minha intenção. Por meio de justaposições de imagens e textos do século XIX, sobre diferenciação e categorização racial com autorretratos contemporâneos, espero sugerir ao espectador que tais precedentes, embora aparentemente absurdos e desatualizados, ainda contêm uma grande ressonância e poder em relação à maneira como lemos e respondemos às imagens contemporâneas de mulheres afro-americanas. Então, a questão da continuidade da colonialidade. Ou então também esse trabalho incrível da Nona Faustine, que é uma artista performática, por exemplo, nessa série Mitocôndria, onde ela vai estabelecer essa relação com a filha, com a mãe, estabelecendo uma ideia de um matriarcado como uma potência, como um local de pertencimento, como uma casa num país, ela mora nos Estados Unidos, extremamente racista. Ou então, pode passar? Nessa obra White Shoes, de 2015, onde ela vai ali ficar em plena Wall Street, perto do local onde tinha um importante mercado de negros na região sul de Manhattan, para como que se contrapor a esse poder desse império norte-americano que foi montado às custas desses corpos esquecidos e esmagados. E depois ela explica por que a série se chama White Shoes. Pode passar? Em uma série de autorretratos feitos em vários locais da cidade de Nova York, Nona Faustine confronta o espectador tomando posse de locais onde viviam afro-americanos escravizados ou onde foram vendidos ou enterrados, como na propriedade Lefferts House, no Brooklyn. Localizada a uma curta distância ao sul do Museu de Brooklyn, no atual Prospect Park, a Lefferts House e as propriedades vizinhas pertenciam a uma rica família holandesa cuja fortuna era sustentada pelo trabalho escravo. Ao posicionar seu corpo parcialmente nu nesses locais, que parecem tão pacíficos hoje, Faustine exige o reconhecimento da história da escravidão nos Estados Unidos e nosso contínuo reconhecimento de seus legados. Novamente, esses sapatos fazem alusão a essa questão da descendência e da continuidade. Pode passar? E aqui é uma citação dela falando do porquê dos sapatos brancos nessa série White Shoes. Os sapatos brancos representam o patriarcado branco, do qual as pessoas de cor não conseguem escapar, o ideal de beleza ocidental ao qual as negras não podem aspirar. Basicamente, representam as relações entre europeus e africanos e a assimilação forçada. Pode passar? Eu associo também a essa fotografia do Bauer-Sar, o White Shoe, que também ele dialoga, eu imagino, com uma tradição dessas fotografias racistas do século XIX, onde mulheres, sobretudo mulheres negras, apareciam sempre com coisas na cabeça, como portadoras na cabeça.
né? E essa também famosa foto do Carlos Vergara, dessa série dele aqui, do bloco de carnaval Cacique de Ramos, também novamente uma foto do corpo negro como um empoderado, né, em plena ditadura, né? Porque um dos bastiões da ditadura era a questão da democracia racial. Qualquer coisa que sugerisse que a democracia racial não existia era vigorosamente reprimida, as pessoas eram prendidas, torturadas, porque isso não era admitido. Então, o movimento negro foi muito perseguido nessa época, né? E não por acaso também respondeu se organizando de uma maneira cada vez mais efetiva, né? E o Vergara, com essa fotografia, também está se contrapondo, né, a esse racismo estrutural que se acirra no período da ditadura e depois no bolsonarismo. Pode passar? Isso aqui é um outro projeto, né, Mãe Preta, de pesquisa artística de longa duração, da dupla de artistas Israel Löfgren e Patrícia Gouveia, onde elas também vão fazer essa reciclagem dessas imagens coloniais, né, do Louis Agassiz, e as fotografias que tinham sido feitas com a intenção, né, de comprovar, né, a não pertença dos negros à humanidade, e elas vão tentar fazer um trabalho todo de, por assim dizer, restituir a dignidade desses escravizados que foram novamente humilhados por essas fotografias. A Bruna Cury também, aqui também do Rio de Janeiro, né, com essa fotografia anti-antropométrica 2, né, de 23, onde ela mistura autorretratos dela, né, com essas mesmas fotografias antropométricas do Agassiz, né, autoafirmando, né, o seu corpo e o seu direito, a sua liberdade, em oposição àquele dispositivo fotográfico que era o dispositivo colonial de controle e destruição da identidade. Aqui, novamente, então, uma fotografia do João Gaston, uma dessas fotografias que a gente já viu que são típicas do século XIX, sendo reaproveitada pela Mica, né, nessa imagem chamada Próspera. É uma série da Mica, onde ela vai retomar essas fotografias, vai colocá-las sobre tecido, tem todo um trabalho de reelaboração, né, empoderadora, né, retirando esse corpo desse espaço fotográfico da dominação colonial. Pode passar. Isso aqui é uma outra, né? Na raiz tem tudo que, né? Na raiz tem tudo que é preciso, de 1921. Pode passar. É interessante que muitos desses artistas são paraenses, né? Tem, vocês sabem, né, um movimento interessantíssimo de arte e fotografia no Pará hoje em dia, né? A Ney Jenkins também, né? Sua poética de revelar as fotografias coloniais, né? Na série Do Mar ao Rio, onde ela vai vazar essas fotografias coloniais e fazer essa sobreposição com corpos contemporâneos, produzindo isso que eu chamo essa porosidade entre o passado e o presente, mostrando, né, essa continuidade, mas, por outro lado, também essa tentativa de superação, né, desse esquema, dessa fotografia e desse Estado colonial que estava na origem dessas imagens do século XIX. Pode passar. Então, essa série do Mar ao Rio, ela vai sempre pegar essas fotografias que podem ser encontradas aqui em alta qualidade na internet. É impressionante a qualidade das fotografias hoje em dia, que foram disponibilizadas aqui pela Biblioteca Nacional, aqui do lado. E ela vaza e, novamente, aqui no caso, né, um autorretrato dela, como que olhando, né, para a gente, olhando para o nosso presente a partir dessa história de horror. Pode passar. Novamente uma fotografia de um retrato de uma indígena, no caso, não identificada, do Fidanza, que era um fotógrafo imigrante que morou muitas décadas, né, em Belém do Pará e que fez muito dessas fotografias de estúdio. Pode passar? Uma vendedora de frutas, né, sendo também reatualizada aqui no contexto brasileiro, mostrando as continuidades e os desvios. Essa eu acho que é a última imagem. Retrato de duas mulheres negras não identificadas, do Henschel dessa vez, sendo sobreposta a fotografia de um pé com todas as suas marcas de vivência. Não tem mais essa. O retrato de mulher negra não identificada, nessa fotografia de um
de um reflexo, né, onde ela está refletindo aqui também novamente sobre essas continuidades. Essa obra, a gente já está indo para o fim, da Carrie Mae Weems, é uma artista, fotógrafa norte-americana também bastante conhecida. Eu acho essa obra bastante interessante porque ela faz uma espécie de ela constrói uma narrativa com essas fotografias que ela faz a curadoria, ela coleciona, né? Essa fotografia é uma fotografia nos anos 30, no Congo belga, e a obra se chama From Here I Saw What Happened and I Cried. Daqui eu vi o que aconteceu e eu chorei. Então, essa obra, quando vocês veem no museu, é como se tivesse primeiro essa imagem que vocês estão vendo e as próximas imagens estariam diante desse rosto que estaria vendo essas outras imagens que a gente vai ver agora. You became a scientific profile. Você se tornou um perfil científico. Então, essas fotos, elas são todas, como também na série da Rosângela Renault, que faz essas revelações vermelhas dessas fotos da violência, né? Ela faz esse desvio para o vermelho, né, para ressignificar essas imagens nesse trabalho de curadoria, né, anticolonial ou descolonial dessas imagens da violência, né? Pode continuar. Você se tornou um tipo negroide, pode passar, um debate antropológico, então todos os momentos da objetificação do corpo negro no século XIX, associaram também a fotografia, pode passar, justamente um objeto da fotografia, você se tornou um objeto da fotografia, você se tornou a mami, mama, mother, then yes, confident her, uma espécie de tia Anastácia, como a gente conhece aqui no Brasil. Descendo do trono, você se tornou um soldado a pé, um cozinheiro. Alguns diziam que você era a imagem escarrada do mal. Você se tornou um brinquedo para o patriarca e também para sua filha. E aqui, novamente, a foto do Gordon, né? E aqui tem toda uma alusão, como eu comento aqui, ao Strange Fruit, né? A essa obra que jazzística, cantada por Billie Holiday, Nina Simone e tantas outras grandes cantoras negras norte-americanas. And I Cried. Aí estava no final da série, a mesma fotografia inicial, voltada, né, para o passado. Então, tem esse gesto de olhar para o presente e para o passado ao mesmo tempo, e entre eles, essa história da violência, sempre também associada à fotografia. E aqui a gente tem essa série do Marcelo Brodsky, que, novamente, que a gente já tinha visto com o silhuetaço. Ele fez uma pesquisa nos arquivos na Alemanha sobre a violência colonial alemã, que é uma coisa muito recalcada e esquecida na Alemanha, né? E achou essas imagens do genocídio ovaereiro Inama, que foi perpetrado pelos alemães nesse território que hoje em dia é a Namíbia. Eles mataram entre 70% e 80% dessas populações num genocídio muito esquecido, que utilizava muitos dispositivos que depois foram aplicados contra os judeus na Europa, né? Então, tem esse valor também, né, de retomar a história dos campos de concentração a partir da violência colonial, né? Então, nessas imagens, isso é uma característica da obra do Marcelo, que se reapropria muito dessas imagens da violência da modernidade do século XX, sobretudo, né? Ele faz inscrições e desenha sobre as imagens para revelá-las, ressignificá-las criticamente, né? Então, nós empurramos vocês para o deserto, né? Mostrando esse projeto, né, tânatopolítico, pode passar, né? Nós dominamos vocês, e essas fotografias são sempre fotos de orgulho, né? Elas eram feitas, evidentemente, pelos algozes. Tem toda uma questão de utilizar essas fotografias feitas pelos algozes, né? Por isso que ele faz também todo esse jogo dessa pintura e dessa inscrição. Pode passar, Luciano. Nós matamos vocês, pode passar. Nós colocamos vocês sob correntes. Ele faz uma selfie, né? É uma loucura, mas a colonialidade é essa loucura, né? Pode passar. Nós queimamos as casas de vocês, era o procedimento que eles faziam. Nós examinamos os crânios de vocês, essa questão dos crânios que estão também até hoje em universidades europeias e norte-americanas, né? E tem todo um debate em torno de países africanos que demandam, né, o retorno desses crânios que faziam parte dessa ciência colonial e dessa violência colonial.
E lembro também, rapidamente, da Rosana Polino, que já foi lembrada aqui pode passar, nesse evento, né, a sua parede da memória, que tem a questão aqui dos patuás, como ontem a Lívia, né, a Lívia Flores lembrou, né, e tem um dado que eu acho interessante de lembrar, que o Abdias Nascimento, né, no genocídio do negro brasileiro, ele vai falar que o candomblé é o ventre gerador da arte afro-brasileira, né, e levando em conta que essa obra é uma obra absolutamente emblemática na arte negra brasileira contemporânea, né, e tem essa questão evidente, né, da utilização do patuá, né, o patuá como um dispositivo, por assim dizer, né, eu acho que é importante lembrar disso, né. Então, você vê os álbuns de família, toda essa questão, né, dos que antes não tinham imagem, dos que eram isolados desse espaço nobre, né, das artes, dos museus e galerias, vão ser colocados aqui nessa forma que é uma parede que, na verdade, é uma antiparede, né, porque ela explode com a parede realmente concreta, com a wall, né, da colonialidade. Pode passar. Pode passar. E aqui também, novamente, a Rosana, ela fazendo essa coleção dessas imagens. Aqui a gente vê imagens que estão tanto no livro do Spix e do Martius, né, que eu já citei aqui para vocês, quanto essa fotografia, né, dessa mina Ondo, que são retiradas os rostos dele. Eu acho que esse gesto de retirar esse rosto também é um gesto de reproduzir, mantendo a dignidade dessas pessoas que foram, por assim dizer, várias vezes violentadas na produção dessas imagens, seja de gravura, seja de pinturas ou de fotografia. Né? Ou então restituindo essa criança, né, dentro do útero dessa escravizada, que também foi fruto dessas fotografias antropométricas, né, do Louis Agassiz. E o Atlântico Vermelho, onde a gente reencontra várias dessas fotografias junto com esses azulejos portugueses, né, que vai falar dessa ideia de um Atlântico Vermelho, de onde escorre sangue, né? E aqui, novamente, né, a gente vê faces, né, vazadas, né? E eu penso se com o Levinas, né, que dizia que a epifania do rosto é ética, né? O rosto onde se apresenta o outro, absolutamente outro, não nega o mesmo, não o violenta. Fica à medida de quem o acolhe, mantém-se terrestre. Essa apresentação é a não violência por excelência, o rosto diante de outro rosto. Porque em vez de ferir a minha liberdade, chama a responsabilidade e implanta. Era exatamente isso que não acontece na situação colonial. Não existe um rosto diante do rosto, existe uma anulação do outro rosto, uma extirpação da possibilidade do outro existir. Que, novamente, a mesma obra, para vocês poderem ver melhor. Pode passar? A fotografia que a gente tinha visto do PAF antes, né, sendo reciclada aqui, né, vocês veem que tem uma diferença, né, além, evidentemente, da criança estar vazada. Isso aqui era um espaço sem móveis, e aqui é um espaço, evidentemente, de uma trabalhadora doméstica, né? Paradoxalmente, o Space to Forget, que é o nome dessa obra do Titus Kaphar, nos faz lembrar das continuidades, a colonialidade como um largo espectro temporal que se estende de 1492 até nossos dias. Lembro também da Neuza Santos Souza, né, do Tornar-se Negro, de 82, que é uma tese onde ela vai falar dessa necessidade, né, de se explodir essa construção desse ideal de ego branco que produz a esquizofrenia, né, dos afrodescendentes no Brasil. Então, ela vai falar de uma demanda ao negro, a construção de um outro ideal de ego, um novo ideal de ego que lhe configure um rosto próprio, que encarne seus valores e interesses, que tenha como referência a perspectiva a história. Um ideal construído através da militância política, lugar privilegiado de construção transformadora da história, né? Uma contemporânea, né, da Beatriz Nascimento, que também a cita, tem um diálogo ali. Acho que os trabalhos da Beatriz são bastante dialógicos com relação a essa tese da Neuza. Pode passar? E eu lembrei dessa tese dela para pensar nesse trabalho também desse paraense, do Maurício Igor, né, do vir a ser, essa ideia justamente do tornar-se negro,
a partir desse dispositivo fotográfico justamente descolonizado, né? Como é a minha proposta de pensar aqui. Pode passar? Um outro trabalho dele, né, o Do Not Touch, It's Art, então, novamente, arte decolonial como arte do corpo, né, relocalização da cultura, ressignificação do gesto, né, artístico, estético, não mais como representação no sentido tradicional, mas como apresentação e performance. Lembro, já concluindo, desse episódio, não sei se vocês viram, do Black Museum, que no Black Mirror, onde, né, essa niche, né, ela vai visitar um pequeno museu, um Black Museum, que está no meio do deserto, nos Estados Unidos, e a última obra que ela encontra nesse museu é uma fotografia holográfica desse Clayton Lee, né, que pode ser eletrocutado até a morte pelos visitantes do museu. E o dono do museu conta que, quando ele inaugurou esse museu, tinham filas e mais filas de pessoas que iam fazer esse gesto. E na narrativa do filme, segundo o diretor desse museu, apresentando para a Niche, né, o Clayton sentia a dor a cada vez que ele era novamente eletrocutado. Então, é uma história, para mim, que faz a gente pensar sobre essa questão das imagens fotográficas como um crime continuado, né? Essa ideia de que a fotografia, ela traz o horror e a gente tem que aprender a ler esse horror nela. Pode passar? E eu concluo com essas 3 imagens aqui. Isso aqui, quando no Black Mirror, né, no Black Museum do Black Mirror, as pessoas, quando saíam do museu, ganhavam também de brinde esse chaveirinho holograma com Clayton Lee eternamente sofrendo a morte, eternamente nesse limiar da vida para a morte. E eu falo aqui, né, dessa arte do grito na modernidade, porque ali a gente tem o Laocoonte, que vai ser descrito pelo Lessing em 1766 como um nobre que não grita, quer dizer, vai ser descrito pelo Winkelmann em 1750 como um nobre que não grita, porque ele tem uma educação que ensinou ele a controlar suas emoções. Em 1766, o Lessing vai falar, não, na verdade, o Laocoonte não grita porque ele está seguindo um decoro estético e, segundo o padrão estético bom, não se deve mostrar o interior das pessoas, não se deve mostrar nenhum orifício. É toda essa estética da continuidade que faz parte desse modelo clássico da arte. E esse padrão aqui, que é um padrão que logo se esgotou com o romantismo, a gente passa para a tanatobiopolítica do Duchenne, que tem a ideia de fazer um mapa das expressões humanas, dando choque no rosto das pessoas, em certos músculos. Então, assim, ele acha que ele vai conseguir fazer uma espécie de mapa perfeito do mecanismo da fisionomia humana. Diga-se de passagem, o Darwin era um grande leitor e admirador desse tratado, que ele cita bastante, né? E então aqui a gente vê justamente a imagem do horror, e ele pegava pessoas aonde? Em hospícios. Os chamados loucos eram os objetos do senhor Duchenne de Boulogne. E aqui, como eu falei, o Clayton Lee e essa consciência dessa imagem representando a continuidade dessa violência colonial. E para não acabar com esse grito horrível, a gente tem uma última imagem que não apareceu. Jura? Não, será que você não pulou uma? Tinha mais uma. Ah, não, bom, então desculpa, gente. Eu tinha colocado uma, mas não sei. Bom, é isso, gente. Obrigado. Tarde demais? Estão pedindo para fechar aqui? Bem, a gente está com um impasse, né, porque precisa fechar aqui a sala de sessões, né? Como o Luciano falou, as pessoas também trabalham, têm o seu horário, claro. Enfim. E, ao mesmo tempo, é muito chato fazer isso com o Márcio, com a fala dele, com vocês que estão aqui. Vocês que sabem.
Faz as duas perguntas. Eu respondo. Podemos negociar duas perguntas muito rápidas, né, enquanto está desmontando, e qualquer coisa termina lá fora essa conversa, né? Eu acho que é a única maneira possível, assim, eu acho que de a gente também não extrapolar, porque eu acho que, enfim, não reiterar a violência. Pode ser, então, duas perguntas muito... Eu vou fazer rapidinho. Eu gostei bastante da apresentação, professor Marcos. Mas eu queria perguntar para você, porque você falou ao final da apresentação que essas fotografias elas são uma espécie de continuidade do sofrimento, né? E eu queria saber de você duas coisas. Se você acha que existe um limite, né? Porque na representação dessas fotografias, nos trabalhos, enfim. E outra coisa, como você disse, são fotografias de sofrimento, são traumas gerais, mas acho que traumas que atravessam de forma diferente pessoas negras, enfim. E se você acha que que deveria existir um cuidado ao retratar essas fotografias, para entender como elas atravessam essas pessoas. Se você acha que existe um cuidado, como elas devem ser expostas, se você acha que precisa haver uma forma de ser exposta para que ela não atravesse essas pessoas de forma muito negativa. Não, a tua pergunta é muito boa. A gente sabe como os museus no século XX, né, que apresentam essas imagens, tiveram que aprender a como mostrá-las, né? Existem diferentes modos de fazer isso. Eu me lembro que uma vez eu vi no museu, acho que é o War Museum, na Inglaterra, ele colocava uma espécie de um muro, você via através de uma vitrine, as fotos estavam distantes, eles produziram uma espécie de um distanciamento dessas imagens, né? Existe a maneira que eu acho a mais interessante de todas, que foi a que eu mostrei aqui hoje com os artistas. Os próprios artistas utilizando essas imagens e ressignificando elas, os artistas, no caso, afrodescendentes, né, que vão justamente sentir a necessidade de intervir nessas imagens que têm a continuidade da violência nelas, que são imagens extremamente violentas, que nos machucam, que nos ferem. E como você diz, ferem de maneira diferente, diferentes pessoas, porque se trata disso, o que eu estava falando aqui justamente é dessa corporificação da epistemologia e dos sentimentos, né? E eles vão produzir dispositivos de recepção dessas imagens. Agora, eu acho que simplesmente censurá-las, queimá-las, existem pessoas que são a favor disso, né? Que são contra a imagem dessa dor extrema, dessa violência. Assim, acho que essas imagens simplesmente não deveriam existir. Eu acho que isso é produzir um memoricídio, né? A gente sabe que o Brasil já queimou os arquivos da escravidão. Se além disso a gente vai queimar as fotografias também do século XIX, eu não acho que isso ia ser um serviço para a memória. Eu acho que o desafio é esse, é como mostrá-las, como trazê-las para o presente, como... Existe também um elemento, desculpa falar, mas existe também um elemento importante em mostrar as imagens para educar as pessoas, porque tem gente que nega, diz que... Você viu as citações que eu coloquei aqui? Escravidão era uma maneira de educação, né, dizia o Spix e o Matthews, né? E tem gente que ainda fala isso hoje em dia. Há pouco tempo alguém falou isso ali, que era ligado a gente sabe a que tipo de pessoas, né? Então, é importante que essas imagens sejam vistas. A questão é como, com que moldura, né? Você tem toda a razão. E eu entendo que a minha fala ela pode ser chocante por mostrar essas imagens, mas eu acho que não mostrá-las é pior, né? Eu acho que a gente tem que mostrá-las no contexto de uma revisão crítica da nossa história e para explodir com essas molduras da colonialidade que permitem se naturalizar essas imagens e mostrar elas como se elas não fossem chocantes, como se elas fossem coisas normais. Quase todas essas fotografias coloniais que eu mostrei aqui são reproduzidas com naturalidade e a gente precisa restituir o elemento de terror dessas imagens. Eu acho que essa que é a nossa tarefa. Nós que trabalhamos com imagem, né?
Márcio, eu quero te agradecer muito, pedir desculpas, né, porque realmente não deu. Eu teria questões para colocar, a gente não vai poder, porque vai ter outro evento aqui na sala, e as pessoas estão esperando, então infelizmente a gente vai ter que encerrar. Eu peço desculpa também às pessoas que estão aqui. Mas eu agradeço a pergunta, foi muito boa. Bom, a gente pode ir para um bar, quem quiser ir, continuar conversando, aí fazer perguntas. Muito obrigado, Ivair, Luciano, foi maravilhoso. Antes de todo mundo sair, eu acho que é importante falar assim que esse evento ele recebeu o apoio da FAPERJ, né? Então foi uma agência que acreditou nele. Ele foi feito assim com muito esforço, né? Também com a Bolsa Produtividade do CNPq. Eu queria agradecer muito rapidamente, né, o Centro Cultural Justiça Federal por nos ter recebido, né? E aí eu vou citar nomes sem sobrenomes, porque eu acho que a gente pode se dar esse luxo, né? Então, a Elaine, aqui, a diretora da Divisão de Cultura, né? A Esther, muito obrigado, Esther Ximenes e a equipe toda, né? A Núbia, também, muito obrigado, Núbia. Palmas para a Núbia, palmas para a Ximenes. A toda a equipe de segurança, a equipe, né, dos serviços gerais, a todas as pessoas que estão aqui, que nos receberam, que prepararam a sala, e principalmente, né, as pessoas que nos apoiaram, eu e o Luciano, e que acreditaram nesse convite que foi dado, vieram aqui falar, né, Silvi, Paulo, Letícia, César, Ana Tereza, Clarissa, Jaime, Cristina, Bianca, Lívia, Tiago, Tânia, Vera, Moacir, Marcelo, Márcio e, né, a equipe de orientandos, orientandas que esteve aqui sempre presente, nos apoiou, Elizabeth, Vivian, Paula, Rafael, Mariana, Caroline, Raquel e a vocês que acompanharam aqui, se um dia, meio-dia, 2 dias, 3, muito obrigado por estarem aqui fazendo parte disso.